Tudo bem? Sou o Matheus, um dos professores da IMEC Curitiba. A principal ideia do workshop Vida de DJ é trocar informações e dicas para aguçar o teu ouvido, dicas de alguns equipamentos que você pode buscar para gravar o seu set, recursos úteis, enfim. Eu não quero me enrolar muito no que vai acontecer e vamos mandar ver que uma horinha vai passar rápido. Vou falar rapidamente sobre algumas ferramentas, equipamentos, técnicas que o DJ usa no seu dia a dia, criação de repertório e a parte que eu acho mais interessante de hoje, que é sobre a organização de músicas. Bom, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta rápida. Todos aqui eu acho que são DJs. Sim? Quem não é DJ aqui? É mais fácil perguntar isso. Beleza. Quem é DJ e escuta duas músicas no ouvido ao invés de uma? O tempo inteiro? Certo. Sempre foi isso. Quem aprendeu a tocar ouvindo duas músicas no ouvido? E quem hoje escuta só uma música no ouvido? Poxa, legal. Beleza, os meus alunos nunca levam a sério o que eu falo, né? Mas tudo bem. Brincadeira. Bom, então, eu acho legal fazer essa pergunta, porque eu acho que uma das coisas que me fez ser quem eu sou hoje foi exatamente conseguir fazer esse split no cérebro, de conseguir realmente ouvir uma música num lado e outra música no outro. Isso é uma coisa que vem lá do início da discotecagem, quando os mixers não tinham o recurso de você ouvir duas músicas. Mas uma coisa bem interessante, que quem sabe alguns de vocês já viram, e é o porquê disso tudo, eu vou, ao invés de falar, eu vou desenhar para vocês e vou tentar convencer quem escuta duas músicas, fazer, quem sabe, um ear training e tentar, a partir de então, ouvir apenas uma música no ouvido. Bom, na nossa cabeça, como vocês sabem, o DJ tem uma música lá tocando na pista e no headphone ele está preparando a próxima música, né? Então, esse momento da preparação, um dos ouvidos tem que estar atento à próxima música e o outro ouvido tem que estar atento à música que está lá tocando na pista. Bom, o DJ que consegue fazer um split e escutar separado o que vem em cada lado, acontece mais ou menos o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não quero dizer o que é certo ou errado. Eu estou querendo mostrar um ponto que eu percebo que me fez crescer muito como DJ. E fez aguçar muito o meu ouvido e evoluir a minha percepção. Eu lembro muito bem o dia que eu consegui realizar a minha primeira mixagem. Vamos desenhar de novo. Então, imaginem que o DJ usa um fone no ouvido normalmente, um fone no ouvido e o outro ouvido fica atento à caixa de som, certo? O padrão é o DJ no fone de ouvido ouvir uma música, certo? Alguns ouvem duas músicas. Essa foi a pergunta que eu quis fazer para vocês. Quem ouve duas músicas nesse momento? Duas músicas aqui. Quem de vocês ouve duas? Beleza. Então, aonde eu quero chegar é o seguinte. Eu percebi que, a partir do momento que eu consegui fazer um split na minha cabeça do que entra aqui e o que entra aqui, isso faz a cabeça trabalhar de uma forma diferente. Resumindo, imaginem que os fios que conectam o cérebro de vocês aos seus ouvidos, eles são mais ou menos assim. O de uma pessoa normal, o fio que liga o cérebro aos ouvidos, né, ele é mais ou menos assim. Então, o poder de percepção do DJ que escuta duas músicas, ele pode ser meio, digamos que, não ruim, né? Ele pode saber tocar, vocês estão entendendo o que eu estou querendo fazer? O DJ que aprende a ouvir uma música, ele faz isso aqui, ó. Ele faz o cérebro dele ligar independente os dois lados, certo? Então, resumindo, era só... Eu queria começar falando sobre isso, dando uma dica assim, para quem escuta duas, tentar ouvir uma. Beleza, é uma dica bem bacana. Eu escuto assim, a música vai entrar num ouvido e o master do outro. Certo. Separadamente. Show de bola. É disso que eu estou falando. A percepção, né? Porque muitas das vezes você tem lugar que o retorno está
Com certeza. Aí são outros 500, com certeza. Eu estou falando na situação ideal, né? O DJ na situação ideal com o retorno, né? Então, esse seria o momento. Eu quis fazer realmente falar sobre esse ponto, porque eu percebi que isso me fez ser um DJ muito melhor, certo? Eu já há muitos anos consegui sair da mania de ouvir 2 músicas no fone, mas é uma coisa que eu acho bem interessante para todos tentarem desenvolver. Bom, eu coloquei aqui alguns headphones, como com certeza todos vocês já conhecem eles, apenas por ser uma ferramenta que o DJ usa no seu dia a dia. Já vou passar aqui com relação aos headphones, que acredito que não vai ter muito pano para manga, digamos assim. Bom, então, as ferramentas que o DJ utiliza. Depois do headphone, é a sua case, né? Quem de vocês aqui toca com pendrive? Beleza. Quantos de vocês usam o software Rekordbox? Quem toca com pendrive não usa Rekordbox, é mais fácil de entender. Legal. E quem usa software? Bacana. Bom, aqui eu tenho algumas dicas, e a primeira delas é falando um pouquinho sobre a USB 3.0. Para ser sincero, eu já tive pendrive 3.0, atualmente eu perdi ele. Eu nunca tive grandes problemas com o pendrive, mas sempre trabalhei com 2 e mantive sempre eles meio limpos, sem muita bagunça dentro deles, né? Mas uma dica para quem procura um pendrive top é buscar esse pendrive, o Survivor, que ele é da Corsair. Ele é um dos pendrives que dizem que pode passar um caminhão lá em cima dele que não vai acontecer nada. Vários amigos DJs meus gostam dele. Uma outra alternativa bem bacana são os SD cards. O SD card ele é bem interessante porque poucos DJs acabam querendo usar o SD card. Então, digamos que você acaba ficando, né, com um slot livre ali. Você chega no clube, pum, jogou ali o teu SD card e já deu boa. Então, alguém usa SD card ou não? Legal. Com relação ao HD externo, os HDs convencionais não são muito recomendados, né, por terem um disco rígido. Se você trabalhar com um HD de SSD, aí tudo bem, vai ser uma mídia legal para você utilizar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse tal HD de SSD, que é um dos grandes lances do que a gente está vivendo agora nos computadores. Bom, com relação ao Rekordbox, ele acabou de passar por uma revolução, né, que é chegar na versão 3. Eu realmente assim, sou muito fã da Pioneer, mas achava o Rekordbox outro padrão. Para mim, aquilo não era não se equiparava ao equipamento da Pioneer. Eu acredito que muitos de vocês, de repente, tinham esse pensamento também. E agora, na versão 3, eles realmente deram um salto gigantesco. Ele tem recursos muito interessantes. O que eu acho mais divertido é... Na hora que eu mostrar... Eu vou chegar aqui e vou plugar ele direto daqui a pouco. Aqui... Uma das coisas que eu acho mais interessante é você poder, com um clique, já escutar o meio das músicas. Não sei se vocês já chegaram a testar esse recurso ou não. Eu vou abrir aqui rapidamente para vocês visualizarem o que eu quero dizer. E uma das sacadas do Rekordbox 3 é exatamente isso. Nossa, ele ficou bem legal nessa tela. Agora eu não sei como eu vou puxar ele aqui. Aí. Uma dos lugares mais importantes aqui do Rekordbox 3 é o botão de escolha de layout, né? Não sei, de repente alguns deixaram passar sem querer aí, sem visualizar, mas é aqui nesse botão que nós trocamos o layout. E se eu tiver nessa visualização, tem uma das formas mais divertidas de ouvir músicas no Rekordbox. Com apenas um clique aqui, ó, eu já posso... vou ouvir o break da próxima. Quero ouvir essa aqui. Vamos para essa. Então, não sei se vocês chegaram a conseguir chegar nessa janela, mas essa é uma forma que eu acho que
é uma das partes mais divertidas do Rekordbox 3, né, que é essa agilidade de você dando um clique, outro clique, e pum, já consegue ouvir o trecho que você quiser da música. Beleza, vamos continuar aqui. Uma das dicas que eu tenho para os DJs é manter a sua biblioteca atualizada no seu smartphone ou tablet, né? Você pode instalar o Rekordbox lá no seu smartphone ou tablet e manter a tua biblioteca organizada. Quando você estiver na rua, correndo, no carro, andando de ônibus, ao invés de você usar um player comum, você pode ir lá e usar o próprio Rekordbox. Isso vai fazer você ir memorizando os momentos das suas músicas, e lembrando das tags que você marcou, imaginando a ordem das músicas no case. Uma das coisas que eu mais sofri quando migrei do disco para o pendrive, CD, foi o lance de a música ser uma coisa viva, né? Na época que eu tocava com disco, era emocionante chegar no clube, jogar os discos e olhar para a capa deles, né? Às vezes eu me arrepio só de pensar nisso, porque eu imagino e lembro da capa de alguns discos meus que marcaram a minha vida. Então, olhando a capa do disco, ele já, pum, a música já brilhava na cabeça, né? Isso é uma das coisas que a mídia digital deixa mais difícil, né? Exatamente. Usar os pendrives, eu acho que um dos pontos mais pentelhos, digamos assim, é esse. Vamos correr, que tem bastante coisa boa para falar. Bom, bem óbvio também, hoje em dia está super em ênfase a mixagem harmônica. Quem de vocês já ouviu falar na mixagem harmônica? Todos, né? Acho que uma das coisas super legais desses eventos tipo o RMC, uma das principais é vocês realmente falar uma coisa, quem já fez isso? Todo mundo. Quem já conhece aquilo? Pô, eu também. Então, eu acho que quem reclama da fase que nós estamos vivendo na música... No trecho quando carrega já vai achar. Oi? No Rekordbox 3, você precisa logar. Você cria o teu cadastro, é gratuito, mas você digita o teu login, a tua senha, e aí ele abre o software. Com relação ao Mixer Key, se você me perguntar, mas quantas vezes no teu set você quebra a regra do Mixer Key? Geralmente, umas 3 ou 4 vezes no meio de um set, eu quebro a regra do programa. No momento que eu for quebrar a regra, uma dica para quando você vai trocar um tom para um tom totalmente nada a ver, é você lembrar do princípio de... Imagine um vocalista indo no Jô, certo? O vocalista chega lá no Jô e vai fazer uma palhinha sem nem conhecer a banda, certo? E aí o vocalista fala para a banda, ô banda, manda um Ré menor aí. Qual é o único cara da banda que não se preocupa com isso? O baterista, né? O baterista não vai ajustar a pele da bateria para o bumbo ficar em Ré menor, né? Então, uma dica para quebrar a regra da mixagem harmônica é você mixar num momento da música que não tenha tanta melodia, que não tenha um vocal, não vai botar um vocal em cima de outro vocal, né? Você pode botar um vocal em cima da batida da outra música. Geralmente o início e o final das tracks eles são bem limpos, né? Então é uma dica boa você, na hora de quebrar a regra, usar esse pequeno momento para fazer a transição. Outra dica é usar o Energy Boost. Energy Boost é um conceito de subir 2 tons no conceito do Camelot. Camelot, para quem não sabe, é essa famosa rodinha do Mixer Key, né? Então, eu estou procurando meu mouse aqui. Está para a esquerda? Não. Caramba. Bom, todo mundo já sabe qual que é a rodinha do Mixer Key, né? Sabe, né? Beleza. Bom, então segue essa dica aí do Mixer Key. Um reloginho, pode ser. Mas exatamente. Lembrando que o Mixer Key é um ciclo. Você não precisa começar no 1 e terminar no 12, certo? Algumas pessoas têm uma visão meio errada disso. Não, eu vou começar meu set no 1 e vou terminar no 12. Na verdade, o Mixer Key, né, você vai girando aquilo infinito. Se você, teoricamente, girar em sentido horário, você vai ganhando energia. Se você girar em sentido anti-horário, você vai perdendo energia. Digamos que você vai bater o cajado lá, que nem o Moisés fez, né, para mandar a galera embora da pista de dança. Legal que vocês não acharam engraçada a minha piada, mas tudo bem. Vamos continuar que vai dar tudo certo. Outra ferramenta atual e muito utilizada é o Shazam.
beleza? Todo mundo já conhece esse aí. E eu coloquei ele aqui para lembrá-los que o Beatport tem... todas as músicas que foram lançadas no Beatport, elas estão no Shazam. Ponto. Certo? Isso é um acordo que já foi feito há muito tempo e é bem interessante porque você realmente fica por dentro de todas as músicas. Tem muitos DJs que têm o lance de esconder, né, suas músicas. Ah, tem aquela exclusiva que eu não vou mandar e tal. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Eu dificilmente vou ser esse DJ. Se alguém mostrar que está usando o Shazam no meio do meu set, eu vou ficar animadão, porque eu vou dizer, pô, o cara gostou da minha escolha, né? Tipo, eu fiz uma música, eu escolhi a música certa, fez o cara querer ela também. Então, para mim, eu acho uma honra se alguém passar um Shazam lá no meio do meu set. Inclusive, né, quando a gente não consegue achar as músicas do Shazam no set de um DJ, aí é complicado, você fica triste, né? Você fala, ah, poxa, me passa aquela música. Bom, uma dica, quem tem equipamentos e pratica em casa? Legal. Bom, quem pratica em casa, mais de 3 vezes por semana? Legal, parabéns, vocês são viciados, queria poder fazer isso ainda. Eu acho que uma das coisas que eu fiz por muito tempo na minha vida, e eu achei que nunca ia acabar, era praticar no mínimo umas 3 horas por semana. Isso, até 2 anos atrás, eu fazia essas 3 horas ser 7 ou 8. Mas, enfim, o tempo vai passando e você começa a ver que tem que dar atenção a outras coisas, tem outras prioridades, né? E aí você tem que pensar numa introdução e não ficar só tocando. Você tem que pensar numa música exclusiva. Você tem que pensar em conseguir fechar uma data porque você não tem um agente, né? Então é importante que vocês aprendam a dosar a porcentagem, né, de esforço que você está dando do teu trabalho para determinadas coisas. Tem uma fase que é a fase do início. O início você vai focar diretamente em desenvolver e aprender a técnica, o básico, né, os conceitos principais. Eu vejo aqui, mais da metade da sala eu conheço, e percebo que vocês já estão em uma outra fase, que é a fase, né, de dividir um pouco o tempo, não ficar mais só nesse momento de preparação, mas também ir, né, para a ação. Divulgar sets, ir em busca de baladas, enfim, continuar fazendo a sua arte. Eu acho que o que o Memê falou de mais interessante, uma das coisas super interessantes que ele falou, e eu acho que é o que me motiva a estar aqui e sempre vai fazer eu me dar bem, me ficar feliz como artista, o lance de você, quando você quer ser alguma coisa, você tem que agir como aquela coisa. Se você é artista, você tem que assumir a tua postura e não deve ter medo de ser quem você quer ser. Eu acho que é bem importante o artista tentar entender isso e relaxar, né? Tem muito artista que fica até ele comentou, não, mas pô, cheguei em 15º, o que eu faço? Estou preocupado, não sei o quê. Você tem que continuar fazendo o que você sempre faz e tem que tentar buscar uma naturalidade nisso, né? O DJ sempre vai passar por fases. Eu já toco há 10 anos e já passei por várias fases. Fase de tocar o som que a pista quer, fase de tocar não sei o quê, fase de correr atrás e não sei o quê, fase de preparação do set ao invés de produção. Então, é importante, conforme essas fases vão passando, é importante você conseguir continuar pensando no futuro. Não esqueçam disso. Uma dica rápida com relação a Mac ou PC. Se em algum momento alguém quiser fazer alguma colocação ou pergunta, fiquem à vontade. Agora a gente vai entrar numa questão, não vou me enrolar muito, mas é uma grande dúvida e uma pergunta super frequente entre os meus alunos. Professor, compra um PC ou um Mac? Primeiro, a primeira pergunta que eu faço é, o que você quer fazer com o seu computador? Você quer produzir ou você quer tocar? Certo? Quando você quer utilizar um computador para discotecar, com certeza o Mac ele dá um show no PC. Estabilidade, não tem aquela montoeira de vírus, é bem mais difícil pegar um spyware e tal, não sei o quê, aqueles aplicativozinhos que aparecem no navegador, que você, né, clica no Mac, é tudo mais difícil, né, de acontecer. Então, para tocar ao vivo, eu recomendo muito o Mac. Se você é produtor, também é muito legal o Mac. Eu vou contar o porquê eu, particularmente, não uso um Mac para produção.
No software de 32 bits, não sei se vocês sabem como funciona esse sistema. Imaginem um programa trabalhando em 32 bits, certo? 32 bits só consegue usar até 4 GB de memória RAM do teu computador. Então, digamos que você está rodando o Ableton Live ou qualquer software em 32 bits e o seu computador tem 16 GB de RAM. Né? Pega lá o Mac Retina e tal, 16 GB de RAM, Core i7, HD de 512, mas você roda um programa 32 bits. O programa só vai conseguir usar até 4 GB de memória RAM, certo? Isso é o que um software de 32 bits consegue fazer. Então, o porquê eu, particularmente, uso um PC para produção? Porque eu uso o software Ableton Live em 64 bits. E a maior parte dos plugins que eu utilizo, eu ainda não consegui ter eles em 64. Tá, beleza, o ambiente ideal é comprar todos. Né? Com certeza, o meu sonho é ter todos os meus plugins comprados. Mas eu ainda estou batalhando para isso. Já tenho alguns plugins comprados. Então, resumindo, muitos deles são piratas. E os piratas, para Mac, em 64 bits, é muito mais difícil você conseguir. E muitos nem têm a versão pirata em 64 bits. Com certeza. Né? Eu acho que é importante você comprar software, não tira o peso. Eu tenho o Ableton original, o Tractor original, o Mixer-Inc original. Tenho alguns plugins originais, mas tenho também uma porrada de plugins piratas. Né? Não vou dizer que não. Acredito que, sei lá, até o Avicii, infelizmente, que é um mega produtor, tem esse problema. Ele usa o Silent pirata. Inclusive, ele lançou lá isso já faz tempo. Ele lançou um vídeo lá e estava lá aparecendo que o plugin era pirata. Né? De repente, quando eu estiver no lugar do Avicii, provavelmente eu vou querer ter todos os plugins originais. Tenho certeza que vocês também. Né? Mas eu só gosto de fazer esse esclarecimento porque é uma dúvida frequente dos meus alunos. Pense bem, se o teu objetivo é produzir, pense bem, né? Um Mac é muito tesão para produzir também. É uma máquina topíssima, né? Mas tem os seus prós e os contras. Né? O valor... Eu, por exemplo, montei um PC de estúdio por o valor de R$ 2.500. E é um Core i7, 3.0, 16 GB de RAM, HD de SSD... E paguei R$ 2.500. Né? Um Mac, nessa configuração, acho que deve beirar os seus 12 mil fácil. Né? Daí para cima. Né? Então, alguém tem alguma dúvida com relação ao Mac ou PC? Ou quer fazer alguma colocação? Beleza. Então, nós estamos vivendo uma revolução... Pode falar. Nós estamos vivendo uma grande revolução nos computadores, que é a mudança, né, do HD, que é onde armazenam os arquivos. Até então, nós tínhamos um HD comum, né, que é um HD que tem um disco, e ele é um sistema magnético, com uma agulha mesmo, bem old school, que fica percorrendo ali. Né? Quando você faz o defrag num computador que tem um HD desse, o que o defrag faz é organizar esses arquivos numa sequência mais fácil para ele procurar. E, hoje em dia, isso começou lá no MacBook Air e nos próprios iPads. Nós estamos utilizando a memória, que é a memória SSD, que é similar a um chip de memória RAM, que é a memória rápida do nosso computador. Esse HD de SSD, por que ele é infinitamente mais rápido? Porque ele não tem um disco, certo? Ele gasta menos bateria por não ter um disco girando. Ele é um sistema que você pode utilizar na frente de uma caixa de som, com o grave tocando e o computador vibrando. Né? Já aconteceu de eu estar tocando com o meu Mac velho, que não era SSD, e travar. Né? Porque o grave do clube, às vezes, é forte. Né? E esse HDzinho ali, normal, o HD comum, ele é um HD embalado a vácuo. Só que, mesmo sendo embalado a vácuo, chega uma hora lá que a porrada, né, causa uma vibração lá dentro também e prejudica. Então, resumindo, tanto que o Mac velho, às vezes, se você girava ele assim, o sensor de movimento fazia
a agulha do HD se afastar do disco. Não sei se vocês sabiam disso. Isso é um sistema de proteção. Às vezes, que o meu computador Mac antigo travou ao vivo, foi por causa desse sistema. O grave do clube bateu, né? O HD lá achou que estava caindo no chão, né? E aí a agulha ela saiu do disco e aí ele fez perder o buffer, né? Perdeu o que ele gravou para frente. Quando acabou o que estava na memória RAM, ele se perdeu, travou. Né? Então, isso é o porquê que o HD de SSD é infinitamente melhor. Dicas. PCs comuns também aceitam HDs de SSD, certo? O Windows 8 já evoluiu muito. Eu, na minha carreira na informática, digamos assim, eu sempre fui meio viciadinho em computador. Já instalei o Windows 2.0 numa máquina minha em 7, 8 disquetes de sei lá quantas polegadas. Alguém já deve ter feito isso também aí também. Então, eu percebo que o Windows 8, muitos reclamam, mas ele chegou num nível bem bom para se trabalhar com essas máquinas novas. Só para quem não sabe, galera, se você abrir um MacBook Pro e abrir um PC lá normal, o chip lá do processador vai ser Intel. Então, a placa em si não é mais tão diferente como era antigamente, certo? O que muda mesmo do Mac é o sistema operacional, né? Que é infinitas vezes melhor. Enfim, gostaria de deixar esse toque aí, que esse HD de SSD você pode colocar num computador normal. A capacidade está igual? O HD de SSD está barateando cada dia, certo? Porém, ainda é muito mais caro. Para você guardar os seus samples, por exemplo, ou backups, eu recomendo um HDzão lá de 1 TB old school. Mas para você trabalhar com o sistema operacional, com a produção, discotecagem principalmente, um SSD, você pode colocar até num Toshibão um HD de SSD. Essa que é a verdade. Beleza? Mas chega de 4 teras, chega. 4 teras, eu nunca vi um HD de SSD de 4 teras. O máximo que eu vi é 1 tera. Nunca vi mais que isso, não sei se existe, sinceramente. Então, fica aí a dica de como funciona o HD. Outra ferramenta que o DJ usa é um Griffin Elevator, né? Quem não sabe o nome dessa pecinha que o DJ utiliza para o suporte. Tem algumas marcas nacionais também, eu não sei o nome, se alguém souber pode falar. Ninguém sabe. Mas no Mercado Livre você encontra, enfim, também é uma coisa que a maioria já ouviu falar. Com relação às ferramentas, então, continuando rapidamente, uma dica rápida para quem não pode praticar em casa. Você pode instalar o Tractor e utilizar o próprio mapeamento do teclado, né? Lá para dar o play, para testar, fazer a troca do grave. Até o Rekordbox não ter um sistema para testar 2 músicas, eu usava muito mais isso, né? Como em casa não tenho equipamentos, CDJ, mixer, eu então utilizava com frequência o Tractor com o mapeamento de teclado para testar quais músicas combinavam, qual loop fica legal, qual momento é legal marcar o hotkey. Agora com o Rekordbox novo isso tudo ficou bem mais fácil, né? Então é uma dica. Outro recurso, que é uma ferramenta bem interessante para o DJ que quer testar as suas músicas, tocar em algumas festinhas, é utilizar o Tractor para iPad. Um dos pontos positivos é que você pode manter a tua biblioteca igual à biblioteca do software. Então, você pode, no seu próprio iPad, testar, brincar. Alguém faz isso ou não? De usar o Tractor no iPad? Quando surgiu, eu pensei que ia ser um boom maior, assim, né? Eu lembro quando eu tive o meu primeiro smartphone, eu fiz o jailbreak, instalei 1 milhão de softwares piratas e não sei o quê, e queria saber qual que era o programa, e baixava um programa. Hoje em dia, sei lá, a gente acaba, no celular, acaba comprando tudo, ou usando os aplicativos que já tem gratuitos, né? Tipo o Rekordbox ou o Tractor. Eu não cheguei a comprar, mas ele custa barbada, deve ser, acho que $40, $20 de repente. Então, resumindo, é uma ótima ferramenta também que o DJ tem aí disponível. Uma das ferramentas mais escolhidas pelos DJs que utilizam o computador é a Ctrl X1, por ela ser um equipamento simples, pequeno e fácil de transportar, né? Você chega no clube, hoje em dia a maioria dos clubes tem placa de som embutida no mixer.
Muitos DJs esquecem disso ou acabam não dando bola e instalam 1000 conexões. Se você toca com o computador e no clube tiver um mixer DJM850, DJM900 ou DJM2000... Exatamente. E esses mixers eles têm uma placa de som embutida. E é só plugar um cabo USB, óbvio que você tem que ter o driver instalado, né? Então, é só você deixar os drivers instalados. Quem usa o computador é muito mais fácil trabalhar com isso, né, do que, enfim, fazer todo o outro processo. Outra ferramenta que nós temos aí disponível no mercado, muito utilizada, principalmente pelos DJs de hip hop e os que utilizam o timecode, é o Serato, né? Eu gosto de mostrar, já que estamos falando de ferramentas para DJs, né? Eu gosto de mostrar o sistema de timecode, que é ele que mantém o toca-disco um pouco vivo nas nossas vidas ainda, né? Você vai para outros lugares do mundo, na Europa e tal, não sei onde, tem alguns DJs que ainda compram discos. Aqui no Brasil tem também, né? Mas a maior parte dos DJs que tocam com disco, eles utilizam um sistema chamado timecode. O timecode nada mais é do que você transformar uma plataforma analógica em um joystick. No momento que você liga o teu toca-disco na placa do Traktor ou na placa do Serato, você faz o teu toca-disco virar um controle remoto para o computador. Certo? Então, isso que é um timecode. Como nós estamos falando de ferramentas para DJs, eu acho que é interessante e pertinente, quem não sabe, conhecer esse termo. Dúvida? É bacana também ver a Pioneer lançar o toca-disco de vídeo. Exatamente. A Pioneer acabou de lançar, né? Teve, inclusive, na Expo Music, agora em São Paulo, a Pioneer acabou de lançar um toca-disco, eu não sei como ele vai ser comercializado. A Pioneer, na verdade, não sei se vocês sabem, ela uma empresa que está à venda, não sei se foi comprada por alguém ou não. A Pioneer DJ, né, que é responsável pelos equipamentos de DJ, está sendo vendida, não sei se já foi, né? Mas quem quiser ler sobre isso, entre no site djtechtools.com. Tem eu salvei nos favoritos e acabei não lendo ainda, mas tem tem 2 posts lá explicando tudo sobre isso. É bem interessante para saber aonde vai parar isso, né? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas os DJs, eles se arregam por causa da Pioneer, no final das contas. Quando que você imaginou que você poderia ir em qualquer canto do mundo e iria encontrar os mesmos equipamentos na tua frente para tocar? Isso é ótimo para o DJ. Por mais que tenha o lado ruim do domínio do mercado, tem a parte muito boa, que é você sai daqui, vai para Tóquio, vai para, sei lá, qualquer canto do mundo, vai ter lá um par de CDJ 2000 ou 2000 Nexus e um mixer DJM900. Para o DJ isso é incrível, né? Então, com essa venda da Pioneer, a gente não sabe bem o que vai acontecer, né? Com certeza coisas boas vão acontecer, porque mudanças, eu adoro mudança, então sou suspeito para falar. Vamos correr aqui, que tem várias coisas legais que eu quero mostrar e está bem na metade aqui. Então, com relação aos controladores, a S4 é a mais utilizada para o Traktor e a DDJ SZ é a mais utilizada para o Serato. Uma dica de placa de som. Aqui eu coloquei 3 modelos que são... o primeiro é a placa de som que tem a menor latência para gravação. Se você quer trabalhar com músicos, instrumentos, processamento ao vivo num live, você quer processar uma guitarra ao vivo no teu computador, RME é a placa. Fireface, essa placa é uma das que tem a menor latência. A latência, para quem não sabe, é o tempo de resposta. Quando você toca uma nota, essa nota é tocada, né? Essa é a chamada latência. A RME Fireface é uma das placas que tem essa latência mais reduzida. Uma placa bem boa de custo-benefício é a Foxrite Scarlett. Essa placa ela tem algumas coisas bem interessantes. O pré-amplificador dela para microfone é bem interessante também. E ela custa um preço bem acessível para quem quer produzir, quer fugir da M-Audio.
Não sei se alguém tem uma M-Audio aí, mas tudo bem, fujam dela. Quem não comprou ainda, não compre. Procure uma Saphir, procura... Às vezes, sei lá... eu não gosto da M-Audio, desculpa. Uma dica para uma placa baratinha e compacta, Audio 2 DJ. É uma placa que a qualidade é topíssima, né? E é uma placa super compacta. Muitos DJs que tocam com computador estão optando por ela. Ferramentas para gravação. O próprio computador, e hoje em dia existem vários gravadores digitais. Muita gente me pergunta, como que o Mini-Ed grava aquele set lá, que fica o grito da galera no fundo e tal, e aí a música entra com o gravão, né? Então, tem gravadores que gravam 2 camadas ao mesmo tempo. Uma camada que é o microfone e outra camada que é o áudio do REC do mixer, certo? Então, esses gravadores, alguns, eles já somam esses 2 áudios e fazem virar uma coisa, e outros gravadores, eles só fazem a gravação de 2 canais em real time. Um é o microfone, que geralmente tem um alto ganho. 2 é o line out lá do mixer, né, que você liga no REC para gravar. Então, segue a dica aí, procurem pela marca Zoom ou Tascam, tem equipamentos que têm esse recurso disponível, certo? Com relação a monitores, que também são ferramentas, e é uma pergunta frequente dos meus alunos. Professor, qual monitor eu compro? Aqui eu coloquei alguns dos monitores top de linha. Existem melhores, existem mais caros, existem mais baratos. Eu botei alguns dos que eu conheço e admiro e gosto. Para quem tem estúdio pequeno, não é recomendável colocar monitor de 8 polegadas. Isso porque você vai ter mais grave do que você precisa, digamos assim, né? Vai ser mais difícil produzir uma música e tratar uma sala. Então, para quem quer comprar uma caixa boa, que seja de um tamanho bom para um ambiente pequeno, opte pelas caixas de 7 polegadas. Num preço razoável e boa é a Yamaha HS7. Digamos que ela é uma das mais flats de todas, digamos assim. O que isso significa? As KRKs, elas têm a fama de dar um ganho no grave, dela dar uma enganada e uma mascarada no grave. E a Yamaha HS7, ela tem essa fama de ser uma caixa mais flat. Serve para tocar? Serve, mas não serve para arregaçar o som, né? Então, se você pensa em tocar, praticar, fazer festinha com os amigos, esqueça um monitor de estúdio, certo? Se você quer fazer uma festinha para mais de 20 pessoas, esqueçam qualquer uma dessas caixas, que você provavelmente vai destruir elas, né, aumentando muito o som, enfim. De repente não destrua por elas terem uma proteção, né? Mas, resumindo, algumas dicas para vocês. A Pioneer tem um monitor de áudio que eu nunca vi ao vivo, mas já ouvi falar bem, DJ80X. Essa Dynaudio, ela está na faixa de uns R$6.000, mas ela é uma caixa topíssima também. Para quem quer saber uma faixa de preço, Yamaha HS7 está na faixa dos R$3.000, R$2.000 e pouco. E a KRK, essa ali que eu botei na imagem, é a de 6 polegadas. Ela está um pouco mais barato que a Yamaha. Você usa SUP também? Na verdade, eu não. Eu, particularmente, o meu home studio, eu tenho um pequeno tratamento, que é um bass trap atrás e nos lados. O bass trap é uma parada com lã de vidro, certo? Para absorver o som. E no teto eu tenho Sonex. Eu fiz um investimento para ter um pequeno tratamento. Como eu moro num lugar pequeno, adoraria já ter comprado uma caixa maior, mas atualmente eu tenho produzido minhas músicas. Metade das minhas produções elas são feitas no Sennheiser HS25 versão estúdio. Eu tenho esse fone Sennheiser versão estúdio, né, que é aquele que tem os 2 fiozinhos. Ele é levinho e tal. E metade das minhas músicas são feitas numa Yamaha HS5. Uma dica, um porquê bem interessante de vocês saberem é por que o som com menos caixas de som com menos de 8 polegadas, 7, tem menos grave. Se você pega uma caixa muito pequena, ela não consegue gerar frequências muito baixas, certo?
Então, se você... eu não sei qual é o valor exato, mas se você pegar lá uma Yamaha HS5, o corte de frequências é próximo de 60 Hz. Então, o que vem antes disso, você não escuta, certo? Então, é bem interessante você saber disso na hora de comprar uma caixa, né? Se fosse hoje, eu já não teria pego a de 5, teria pego a de 6. Tô para comprar essa Yamaha HS7, que eu acho um custo-benefício legal. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? ...33 Hz. Em quantas polegadas era? 5. Então, realmente, eu passei uma informação meio errada, até. Porque se... é uma caixa, digamos, especial, assim. Uma caixinha dessa aí fazer ela tocar 33 Hz. Uma movimentação desnecessária. É a tecnologia, digamos assim, né? Porque... Aham. Exatamente. Aham. Uma movimentação de fone para gerar 33 Hz. Ela não vai chegar a ouvir, né? Uma disfunção desnecessária. Quase não vai ouvir. Às vezes essas caixas têm o high pass filter, que é para justamente tirar essa movimentação do falante desnecessária. Uma dica para quem está produzindo ou está começando e tal, a melhor dica é referência, é testar com outra música, é mixar a tua música com outra. Por muitos anos eu produzi com Mini System Aiva anos 80 remendado. Entendeu? Então a melhor dica é analisador de espectro, né? Hoje em dia um dos melhores é o Isotope, tem o Isotope Insight, que é um analisador de espectro animal, ele analisa o RMS em tempo real, o RMS é a potência real, enfim, ele faz uma análise de tudo que você precisa, e aí você testa, vamos ver como a outra música tá. Daí você vê na música e fala, agora vamos ver na minha. Esse ainda é o melhor caminho, né? Mas ele é plataforma VED? Não, ele é um plugin, certo? Ele serve em AU, Audio Unit, ou VST, ou Standalone. Standalone é o programa. Então, você pode instalar no Mac ou PC. Você tem um microfone calibrado para fazer essa leitura? Nós utilizamos, os produtores acabam usando dentro do próprio DAW, né? Dentro do software lá mesmo. Dentro do Ableton eu uso o Isotope, entendeu? É um VST mesmo. Isotope Insight. Quem está produzindo deve baixar esse plugin, não pensem duas vezes. Outra ferramenta que os DJs utilizam, que são brinquedos, né? Que poucos DJs utilizam para valer. Eu tô assim até meio desanimado também com meus processadores de efeitos. Na verdade, agora eu tô animado para eu acabei de comprar um computador e vou voltar a tocar com o Traktor. Então eu tô bem afoito, assim, bem, caraca, tô animadão, quero voltar a tocar com 4 decks e tal. Até então eu passei 3 anos usando só pendrive e usando o Record Box, e agora minhas próximas gigs, na semana que vem, nas próximas, eu vou usar o Traktor com 4 decks. Então eu estou bem animado assim, em voltar com o Traktor, e eu não sei por que eu acabei deixando eles um pouco de lado, esses processadores de efeitos. Eu tenho fama de me passar um pouco, às vezes, pirando em efeitos, então, às vezes, eu me seguro e falo, não, hoje eu vou deixar ele em casa, daí eu me preocupo em escolher bem a introdução, em escolher bem a música, e isso tem me feito bem, digamos assim. Então, resumindo, eles são brinquedinhos divertidos, né? Mas tem que estudar muito. A época minha de DJ performático feliz era a época que eu não tinha nada para fazer da vida, que eu pegava a chave do clube da minha família, na época, eles tinham um clube, eu pegava a chave lá e ficava 7 horas por dia tocando com aqueles equipamentos. E isso eu fiz por mais de 2 anos da minha vida, de 3 dias da semana tocar mais de 3, 4 horas por dia. E essa época eu era feliz na performance, entendeu? Hoje que eu pratico meia horinha antes da aula, ou às vezes vou na iMac uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para fazer um set, tocar, testar as músicas, é pouco tempo para você realmente desenvolver a tua arte ali. Então, para você realmente fazer uma performance irada, você precisa praticar muito e repetir.
os top DJs que fazem grandes performances, tipo Shift, DJ Inferno, esses caras, James Abiela, esses caras eles ensaiam rotinas. Então o cara ele já sabe que nos 30 segundos ele vai dar o play naquela, nos 40 ele vai passar a mão aqui por baixo, nos 45 ele vai virar, entendeu? Então é esse ensaio que acaba realmente fazendo esses equipamentos valerem a pena, né? Que aí você aprende a usar. Eu gosto de usar eles para tentar me expressar. Uma das coisas que eu fico muito feliz com a fase que nós estamos vivendo e o que eu estou vivendo como DJ hoje é realmente não ter medo de improvisar, certo? Eu não tenho medo de improvisar, arrisco, às vezes erro, às vezes sai um som esquisito, às vezes sai um som irado. E essa motivação é o que me faz ser artista, e o que me faz acordar e falar, cara, meu, adoro minha vida, eu quero tocar esse final de semana um set totalmente piradão e tal. Então, sei lá, é isso que me motiva muito, esse lance do improviso. Claro, eu tenho me segurado um pouco, porque é importante também você deixar as pessoas dançarem, né? Você não quer que o cara pare e fique olhando para ti o tempo inteiro. Outras ferramentas que nós temos disponíveis aí, processadores da Korg, o MIDI Fighter. Eu vou dar uma puladinha aqui para algumas coisas legais que eu separei, que são... tem vários slides aqui ainda. Esse é uma ferramenta beta ainda, que o Ilan me apresentou e a gente está começando a trabalhar com ela, que é o Splice. Acho que é assim que se pronuncia, espero que sim. O objetivo dela é você fazer música com amigos do mundo inteiro. E é como se fosse uma pasta de Dropbox, que você produziu a música, salvou o projeto, teu amigo vai abrir o projeto lá na casa dele e vai estar igualzinho do jeito que você deixou. Então, para quem está no mundo da produção aí, né, e tem amigos produtores pelo mundo, essa dica é muito boa. Uma ferramenta muito útil para o DJ produtor são as revistas, né? No Brasil nós temos poucas, lá fora nós temos 1 milhão. As mais conhecidas, Computer Music, Music Tech, Future Music, são revistas que todo domingo, depois do Fantástico, você deve ler uma matéria na revista. Essa é a dica para quem quer, né, aprender com revistas. É criar uma rotina. Né? Tipo, tal dia, tal horário, sim, eu tenho que ler uma matéria e fazer um tutorial. Né? Ou, enfim, quem quiser tirar uma foto aí para lembrar os nomes, essa é a dica. Nós temos também disponível no mercado muitos cursos online, né? Na própria iMac nós temos um curso bem legal para quem está desenvolvendo a produção, a um custo bem acessível, que é o curso do Massive. Esse sintetizador é animal. Tipo, quando você conhece todos os botões dele, você ganha uma outra dimensão nas tuas produções. Então, fora, né, o curso nosso disponível na iMac, temos aí inúmeros tutoriais e, enfim. Se vocês quiserem saber mais sobre o curso em específico, entre lá no site da imac.com.br. Dia a dia do DJ. Eu estou vendo aqui que já são 8 horas, eu juro que mais 5 minutinhos a gente fecha tudo. Atualização de firmware. Então, se você tem equipamentos, controladores, CDJ, celular, qualquer equipamento tem um firmware. Né? O firmware é o sistema operacional do cara ali. Quando você atualiza os firmwares, geralmente são corrigidos bugs, certo? Problemas que estavam ainda em desenvolvimento, ou alguém passou, tal problema aconteceu. Então, resumindo, você tem um equipamento, um controlador MIDI, mantenha atualizado o firmware. Como atualizar? Fácil, né? Digita no YouTube como atualizar controlador tal, ponto. Então, essa é a dica e é uma das coisas que... Por que meu CDJ 2000 trava, professor? Ah, quando foi a última vez que você atualizou o firmware? Não sei o que é isso. Então, atualize o firmware e depois venha me contar que o CDJ travou. Né? Então, quando trava, geralmente é porque o firmware está desatualizado ou você está usando uma versão do Recordbox nova num firmware velho. Então, resumindo, é importante manter os hardwares atualizados. Segue a dica. Atualização de software também, computador em geral, né? E
dica para quem usa PC, desativar o antivírus quando for tocar, manter a lixeira limpa, desativar aplicativos na bandeja do sistema, programas que inicializam automaticamente. Para um computador discotecar tranquilo, com HD comum, tem que ter no mínimo uns 30% de HD livre, certo? Isso é bem importante se o HD for normal. Agora, para fechar, algumas dicas bem mais legais. Eu deixei as melhores para o final e agora acabou, né? Mas tudo bem. Hoje em dia, né, todo mundo está vivendo essa fase de todos os DJs fazendo mashups, introduções, DJ tools, né? Então, pensem bem em criar uma introdução bacana, pega um trecho do YouTube. Ah, pô, mas eu vou pegar alguma coisa do YouTube. Você pegar um vídeo do YouTube para usar como introdução, tudo bem, né, galera? Se pegar uma música para tocar, tá tosco, né? Isso não é isso que eu tô motivando vocês a fazer, tá? Mas viu um vídeo legal lá, introdução de o trailer de um filme, rouba um trecho, recorta, joga um break de uma música. Cara, introdução, galera, é uma coisa muito importante. Quando você chega lá num show de rock, tá tudo escuro, o som mais baixo. Quando entra lá, uma fumaça no palco, assim, e começa um... Daí só vem um riff de guitarra lá. Né? E, meu, essa magia do início do show é muito importante. Tipo, se você ganhar as pessoas ali no começo, pode ter certeza que a probabilidade de você se dar bem no set inteiro vai ser alta. Então, fala, DJ. Boa pergunta. Tem muitos DJs que têm a história, vou reconstruir, vou começar levinho e daí vou ir introduzindo aonde eu quero chegar. Eu sempre tive o objetivo de chegar dando um murro no peito, um soco nas costas e uma voadora no coração. Mas é uma coisa minha e também depende de vários fatores. Que horas você vai tocar na festa? Se você é a atração principal, ou você vai tocar num horário bom, é importante que você pare o som para chamar a atenção das pessoas, né? Então, vamos supor, é uma atração, você vai tocar às 2h30 da manhã numa balada top, se você não parar o som na cabine e emendar a mixagem, o cara que está na pista, ele está dançando, meia hora depois ele olha para o amigo e fala, caraca, o som tá melhor, né? Mudou o DJ. Só que o cara já tocou 40 minutos, entendeu? Então, quando você é atração, é muito importante você criar uma introdução bacana. Parar o som faz as pessoas olharem para a cabine. Se você colocar uma batida já, o cara esquece de você e volta para o mundo dele. Né? Se você cria um clima, uma introdução, o cara fica lá, meu Deus, cara, o que vai acontecer? Espera aí, por enquanto é só um... Né? Então, é muito importante. Eu gosto de criar essa fissura na introdução, porque eu não estou dizendo que minhas introduções são as melhores, mas eu me preocupo com isso, estudo, e não necessariamente boto a melhor, mas às vezes tem músicas que elas parecem ser feitas para isso. Geralmente, as minhas introduções, elas têm um mega subidão, e aí é aquela música que acaba entrando limpa, não uma porradona lá com um monte de elementos. Geralmente, música boa para introdução é aquela que dá uma mega subida e tal, e na hora que estoura, ela não tem, de repente, tantos elementos, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas enfim. Essa não tem a resposta assim. Eu, particularmente, estudo muito a introdução e a primeira mixagem e a segunda ali. Esses primeiros 20 minutos do set, eu geralmente estudo, penso, testo as músicas, né, ao invés de pá. Bom, então, turma... é isso aí. Na verdade, deixa eu ver aqui o que passou que é muito legal. O Rekordbox, ele cria listas inteligentes. Juro que 2 minutos a gente acaba. Listas inteligentes é bem bacana, porque se você coloca lá, eu quero criar uma lista inteligente com todas as músicas de Deep House que tem no meu Rekordbox. Vai ser criada uma playlist com todas as músicas de Deep House. Eu quero uma lista inteligente com todas as músicas 5 estrelas. Vai aparecer lá. Então é uma dica, né? Você manter atualizado essas músicas 5 estrelas. Bom,
Para fechar, eu vou fazer um PDF desse arquivo, certo? E vou disponibilizar no meu Facebook, lá na minha fanpage, certo? É /DJ Mateus B, tudo junto, sem H. Enfim, vai estar lá o PDF para quem quiser ver um pouco dessas dicas que ficaram pendentes, certo? Também tem alguns adesivos aqui para quem quiser pegar com a minha logo e tal. E gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta rápida, antes que alguém me jogue uma pedra aqui. Espera aí, só um pouquinho, tá? Alguém tem alguma pergunta aí, galera? A melhor dica é, se você é meio nerd e gosta de computador, vale a pena já ir pelo lado do software. Mas um equipamento que quebrou um pouco essas regras é a XDJ-R1 da Pioneer, que é um tudo em um. É como se fosse 2 CDJs e um mixer, entendeu? Mas você não tem 2 CDJs e um mixer. É como se fosse, é um tudo em um. E é um custo-benefício mais barato. Mas se você gosta do computador, eu acho que aprender a tocar ouvindo, né, sem o gráfico, sem olhar, isso não vai tirar nunca de vocês. A tua percepção vai ser muito mais evoluída. Certo? Mais dúvidas? Não? Então é isso aí, galera. Obrigado. Valeu. Quem quiser pegar um adesivo,